Oi, a paz do Senhor Jesus para todos. Eu gostaria de me apresentar mais um pouco. Meu nome é José Cleiton. Eu congrego no Ministério Assembleia de Deus Missão, no campo do João Alves Filho, da cidade de Nossa Senhora do Socorro, do estado de Sergipe. E hoje eu quero falar acerca de uma história que é bastante conhecida por todo o povo de Deus. Muitos pregadores têm pregado nas igrejas sobre a história do cego Bartimeu. Mas eu quero frisar sobre a perseverança de Bartimeu. A perseverança do cego Bartimeu. A história de Bartimeu se encontra em dois evangelhos. O primeiro evangelho que se encontra a história de Bartimeu é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. E o segundo evangelho a qual foi escrito a história de Bartimeu foi o evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 35 em diante. Vamos ler? Eu peço a você que está aí assistindo, me acompanhe também na leitura da Palavra de Deus. Vamos ler em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Me acompanha aí, abra sua Bíblia e vamos ler juntos. Leia comigo. Versículo 46 diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, glória a Deus, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais e mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E parando Jesus disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que te chama. E lançando ele de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Vou repetir esse versículo, o versículo 50. E lançando ele de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Glória a Deus. Meus queridos, de antemão, eu quero fazer uma comparação entre as duas passagens que fala sobre a história de Bartimeu. Em Marcos, cita o nome, que se chamava Bartimeu, e em Marcos também fala acerca da capa que Bartimeu ele lançou. Já em Lucas, no capítulo 18, o texto ele não fala o nome, não fala a referência de nome, apenas diz um cego que estava ali no caminho a qual Jesus passava, indo a aleluia, Jericó, e ele estava a caminho mendigando. Então, eu vou até ler aqui para que todos vocês percebam isso comigo. E aconteceu que Lucas, capítulo 18, versículo 35.
Diz assim, só apenas o 35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. Então vocês percebam comigo que em Lucas ele narra apenas um cego que era mendigo. E já Marcos ele narra um cego, mas que também se chamava Bartimeu. Mas o que eu quero colocar em primeiro ponto, e que se enquadra, se encaixa com o tema geral que eu falei, que é a perseverança de Bartimeu. É que Bartimeu, ele era cego. Ele não via, não enxergava, e ele também mendigava, porque o texto diz que ele mendigava ali no caminho, a qual era caminho de ida para Jericó. Mas Bartimeu, ele mesmo sendo cego, é uma coisa que eu acho maravilhosa quando eu vejo, quando eu leio esse texto, quando eu paro para meditar. É que Bartimeu, ele era cego, porém ele não era surdo. Ele era cego e mendigo, porém ele ouvia, e ouvia bem. Então o texto diz que Bartimeu ele estava no caminho mendigando e ele era cego, ou seja, ele tinha um defeito que era na visão e ele também era necessitado de algo. Por quê? Porque ele era mendigo. Então você imagine comigo que a história de Bartimeu a vida de Bartimeu era apenas frustração. A vida dele era uma vida destruída. A vida de Bartimeu, glória a Deus, era uma vida que ninguém dava valor. Por quê? Porque ele era mendigo e também cego. Perceba comigo, Bartimeu, quando ele ouviu que uma multidão estava passando por ali, porque nós sabemos que na multidão, quando passa uma multidão, há também aquele barulho de conversa, aquele barulho de alegria, aquele barulho de qualquer assunto que a multidão esteja falando, esteja comentando. Eu nunca vi uma multidão passar por algum lugar em silêncio. É difícil acontecer isso. E ainda mais uma multidão que passava com Jesus. Uma multidão que estava alegre com Jesus. Uma multidão, glória a Deus, que contemplava por onde Jesus passava, que eles acompanhavam os feitos, a grandeza, a maravilha de Jesus. O poder dele sendo manifestado, curando enfermos. Então Bartimeu, ele ouviu. Ele era cego, mendigo, mas ele ouviu a multidão. E naquele momento ele ouviu e perguntou o que era. O que é isso que a multidão está passando? E ele ouviu alguém dizer a ele que era Jesus, o Nazareno, Jesus de Nazaré, que estava passando por ali. Perceba comigo o primeiro ponto para a perseverança, aleluia, do cego Bartimeu. Que o primeiro ponto foi ele ouvir. Bartimeu, ele não via, mas ele ouvia. Então eu quero te dizer algo a você que está assistindo este vídeo. Talvez você não esteja enxergando como você enxergava um dia. Talvez você não vê mais as coisas de forma mais ampla e aberta, como você um dia viu. Talvez você não enxerga mais hoje as coisas de uma forma clara, principalmente falando espiritualmente, o reino de Deus. Aleluia. Contemplando o céu como você queria antes enxergar e buscava ver e via. Talvez você não está vendo mais como era antes. Mas eu quero te dizer uma coisa, assim como Bartimeu, ele não estava enxergando, mas ele ainda ouvia. Então você pode estar vivendo uma situação igual a de Bartimeu. Não está vendo mais, não consegue enxergar mais, não consegue ver mais. Mas eu quero te dizer uma coisa.
mas você ainda tem ouvido para ouvir Jesus, o Espírito Santo de Deus falar contigo. E é através de você dar os seus ouvidos para Jesus ele falar com você, aleluia, que os seus olhos, a sua visão será aberta novamente. Então, o primeiro ponto que eu quero chegar para a perseverança de Bartimeu, era o ouvir. O ouvido dele estava atento para quem estava passando ali naquele momento. Então disseram a ele: é Jesus, Jesus de Nazaré. Então Bartimeu, ele ouvia. Então, como ele foi clamar em seguida a Jesus? Porque ele foi clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque, como eu disse, ele não enxergava, ele não via, mas ele ouvia. Então a fama de Jesus era espalhada em todo lugar onde ele passava, em cidades circunvizinhas. Então aquele cego, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele já tinha ouvido falar que Jesus, aonde ele passava, o milagre acontecia. Então aquele cego, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Porque o texto é claro. Porque ele ouviu que era Jesus de Nazaré. Então ele ouviu um dia alguém falar que Jesus, por onde ele passava, ele operava milagres. Ele curava os enfermos, ele curava também cegos, ele curava aleijados, ele fazia, aleluia, o mudo falar, aleluia, glória a Deus, o mudo falar, glória a Deus, o surdo ouvir. Ele ouviu falar que por onde Jesus passava, o cego ele enxergava, oh glória a Deus, que os leprosos eram purificados. Ele já tinha ouvido falar assim, ele já tinha ouvido falar nesse Jesus que tinha poder de curar, esse Jesus que por onde ele passava, algo de extraordinário acontecia. Aquele lugar por onde Jesus passava não continuava sendo o mesmo. Então, Bartimeu, ele se pôs a clamar: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. O segundo ponto da perseverança é que após Bartimeu ouvir, ele creu e clamou ao Senhor. Então Bartimeu, ele clamou. Em segundo ponto, eu quero destacar para a perseverança de Bartimeu foi clamar. Clamar. Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E eu percebo que toda vez que alguém se dispõe a clamar, vai se levantar pessoas, vai se levantar oposições. Satanás, o nosso adversário, ele vai se levantar também. Mas todos aqueles que se levantam contra aquele que depositou a sua fé em Cristo Jesus, aquele que tem clamado nas madrugadas, aquele, aleluia, aquele que depositou total confiança que o Senhor ele tem poder para mudar a situação, que o Senhor ele tem poder para mudar, aleluia, aquela vida de frustração, aquela vida, aleluia, que ninguém valoriza, aquela vida que muitos excluem. Ele deposita continuamente a sua confiança em Jesus, sabendo que Jesus há de ouvir ele, porque foi assim que Bartimeu ele fez. Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E a multidão, a oposição se manifesta nessas horas. Aí a multidão repreendia para que ele se calasse. Por quê? Porque tem pessoas que só vai dar credibilidade a alguém quando vê aquele alguém em uma posição de destaque, quando vê que aquele alguém tem algo para oferecer. Mas Bartimeu ele não tinha nada para oferecer. Bartimeu ele era mendigo, ou seja, ele andava de uma forma vestido como mendigo, cego. Até eles não fizeram caso e disseram: esse mendigo aí chega perto do mestre, quer incomodar o mestre. Oxi, que ninguém dá nada, um desvalorizado, um qualquer que está no meio do caminho. Se cale, se cale, se cale, porque o nosso mestre ele não quer lhe ouvir, se cale. Mas só que Jesus ele é tão maravilhoso
que quando ele quer ajudar alguém, ele não olha para a condição, ele não olha para a faixa etária salarial. Jesus, ele não olha para a forma que se a pessoa está vestida de forma que muitos olhem e digam, olha, ali é um pobrezinho, ali é uma pobrezinha, ali não tem condição, ali não tem nem condição de dar dízimo, não tem condição de fazer nada para a casa do Senhor, de cooperar na obra. Ali é um que não tem condição de nada, só anda na mesmice, nada muda na vida dele, continua da mesma forma. Então, Bartimeu estava naquele momento como esses exemplos que eu dei, de pessoas que são desvalorizadas, de pessoas que são excluídas, porque muitas das vezes não tem condições. A veste é uma forma mais humilde, a forma de se vestir. Então Jesus, ele ama todos, independente se é rico, se é pobre, independente se a pessoa mora nas ruas, se tem uma mansão, se tem casa, se tem carro, se não tem, se tem apenas uma bicicleta, ou se não tem bicicleta. Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele ama você da maneira que você é. Então Bartimeu, ele continuou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O segundo ponto é clamar insistentemente ao Senhor. Bartimeu, ele clamou, ele perseverou insistentemente, ele se manteve na posição de clamor, porque ele creu que o Senhor iria curá-lo. Ele creu que o Senhor iria fazer ele enxergar e que o Senhor iria mudar a vida dele. Ele creu. Então, o segundo ponto, ele se pôs a clamar. A clamar. Clamar de joelhos. Você que está esperando o seu milagre, esperando algo do Senhor, clame, continue a clamar sim. Não desista, não pare. Porque a perseverança é isso. É você continuar de pé, equilibrado, dizendo, Senhor, eu estou aqui. Eu creio que o Senhor vai mudar minha história. Eu creio que o Senhor vai mudar essa situação. Então ele se pôs a clamar, Jesus, Jesus, eu estou aqui, Jesus, filho de Davi. Olhe só esses do meio da multidão que estão me atrapalhando, que estão me impedindo de se chegar até aqui, até o Senhor. Estão me impedindo de se chegar até o Senhor. Mas eu vou me posicionar, eu vou continuar clamando, porque eu sei que o Senhor vai me ouvir. Então chega a parte linda da história. Que Jesus, ele parou. Jesus, ele parou. E mandou com que trouxesse o cego até ele. Glória a Deus. Ei, quando você clama, quando você insiste, quando você não para pelo que os outros falam, pelo que os outros dizem, palavras de ofensa, palavras de desânimo, de causa tristeza no seu coração, desmotivação. Quando você continua insistindo em dizer, não, eu vou clamar para chamar a atenção do meu Senhor. O Senhor, ele para te atender. Então, o terceiro ponto, glória a Deus, acerca da perseverança de Bartimeu é ver Jesus parar para o atender. Jesus parou para o atender. Jesus parou para o atender. Então, observe comigo que a história já começa a mudar. Mesmo antes de Bartimeu ele ser curado, a história começa a mudar. Por quê? Por quê, Cleito? Porque aquela multidão, como eu disse, teve alguns daquela multidão que repreendeu o cego Bartimeu. Mas quando Jesus ele para e ele manda chamar aquele cego, glória a Deus. O texto diz que foi aqueles que foram lá para pegar aquele cego e trazer até Jesus. Ele disse, tenha de bom ânimo, porque o mestre te chama. Tenha de bom ânimo. Tenha de bom ânimo. Oh, glória a Deus.
O que é que eu percebo com isso? É que no meio da busca para o seu milagre, no meio da busca do milagre de Bartimeu, houve aqueles que posicionaram contra, que não quiseram saber da dor e do sofrimento de Bartimeu, mas também houve aqueles que foram usados por Jesus para dizer, chegar lá e dar uma palavra de ânimo e dizer, tenha de bom ânimo, o mestre te chama. Então se o mestre te chama, aleluia, é porque ele ouviu o teu clamor. Se o mestre te chama, é porque algo diferente vai acontecer. É porque isso que você está fazendo, isso que você está, aleluia, pedindo a Deus, é porque ele vai realizar, porque ele parou para te ouvir. Então o Senhor, ele está te dizendo através dessa passagem, glória a Deus, que o Senhor, ele parou para ouvir Bartimeu. E ele vai parar também para te ouvir. Se o Senhor ele parou para ouvir Bartimeu, porque ele perseverou, clamando ao Senhor, então o Senhor te diz nesta tarde que ele também vai parar, mas basta você continuar clamando, ele vai parar para te ouvir. Ele vai parar sim, porque os ouvidos do Senhor já estão inclinados. O ouvido do Senhor já está inclinado para ouvir o teu clamor. Basta você perseverar. E o Senhor ele vai enviar também aquelas pessoas que vão te ajudar, que vão te apoiar, que vão lhe dar palavras, glória a Deus, de ânimo, de motivação, palavra de fé. Porque eu aprendo uma coisa com esse texto, é que no meio de muitos que se opõem, há também pessoas que Deus vai levantar para levar até você, para te ajudar a você se reerguer, aleluia, e você alcançar o teu milagre. Então foi isso que aconteceu. Jesus ele parou para ouvir Bartimeu e ele enviou, foram chamar Bartimeu. Glória a Deus. Eu imagino o coração de Bartimeu como ficou naquele momento. É agora, é agora, é agora. É agora, eu não vou perder essa chance, eu não vou perder essa oportunidade. É agora que o mestre me chamou. Então, agora tudo vai acontecer como eu criei, como eu imaginei. É hoje que minha vida vai mudar. É hoje que eu vou voltar a enxergar. É hoje que eu vou voltar a ver, glória a Deus, a ver as pessoas. É hoje que eu vou voltar a enxergar as plantas. É hoje que eu vou poder olhar para o céu e enxergar o céu novamente. Então é hoje que o Senhor, ele para te ouvir e abrir os teus olhos espirituais. Aleluia. Que um dia você via as coisas espirituais, você enxergava e hoje você não enxerga mais. Então é hoje que o Senhor, aleluia, Ele está aqui me tocando para te dizer, continue clamando, porque o Senhor vai parar para ouvir a tua voz. E os teus olhos serão abertos novamente e você enxergará, glória a Deus, o céu, você enxergará o sobrenatural de Deus na sua vida. Você enxergará. Então Bartimeu ele vai ao encontro do Senhor Jesus com aqueles que foram pegá-lo para levar ele até Jesus. O texto diz que Bartimeu, quando ele se levanta, ele larga a sua capa. Eu vou ler aqui para que vocês, e eu peço que vocês me acompanhem também. Esse versículo só tem em Marcos. Porque lá na história de Bartimeu que Lucas narra, não fala acerca da capa. Somente em Marcos é que ele fala sobre esta capa. Então o texto diz que, no versículo 50, do capítulo 10 de Marcos, fala assim: E lançando ele de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. A capa de Bartimeu ficou para trás. A capa de Bartimeu era algo que significava uma companhia para ele. Por quê? Porque ele era mendigo, então aquela capa estava em volta dele. Aquela capa servia para ele, nos momentos de frio, se aquecer.
Aquela capa servia para ele também estar ali mendigando. Aquela capa acompanhava ele enquanto ele era cego e mendigo. Mas, como eu li aqui, e eu quero destacar que o terceiro ponto para a perseverança de Bartimeu foi ele largar a sua capa. É como se ele dissesse assim: ah, essa capa vai ficar para trás, essa capa agora vai ficar para trás, porque essa capa significa o meu sofrimento, então meu sofrimento agora vai ficar para trás. Isso, a minha vida de miséria vai ficar para trás. Isso, a cegueira vai ficar para trás, porque essa capa não vai me acompanhar mais aonde eu for. Essa capa não vai me acompanhar mais para onde eu for. O terceiro ponto que eu quero destacar é que Bartimeu ele lançou a capa. Ele reconheceu que aquilo que poderia lembrar ele do passado, aquilo que ele não poderia carregar e não deveria carregar, tinha que ficar deixado ali, porque ele estava indo ao encontro de Jesus. Então a história dele ia mudar. Então aquela capa que iria lembrar o que ele já passou, o passado, um mendigo, a vida de mendigo, a cegueira que ele vivia, ficou ali para trás junto com aquela capa. Oh, glória a Deus! Ficou para trás junto com aquela capa. Ficou para trás junto com aquela capa. Então eu te digo nesta tarde, eu te digo nesse momento, o que é que você tem que deixar para trás? Será que é algum pecado que você está cometendo? Será que é alguma fraqueza que você ainda não está conseguindo resistir? Será que você, para ir ao encontro de Jesus, não precisa largar algo que não pode te acompanhar na sua vida de cristão? Será que você não precisa primeiro deixar algo para trás para que você possa ver Deus, Ele parar também para te ouvir o seu desejo e Ele realizar um milagre na sua vida? O que é que precisa ser deixado para trás? Pense aí, o que é que eu preciso deixar para trás? O que é que eu preciso abrir mão da minha vida? O que é que eu preciso renunciar de mim? Renunciar de mim para que o Senhor, aleluia, ele encha o meu ser, para que o Espírito Santo de Deus habite por completo na minha vida. O que é que eu preciso deixar para trás? O que é que eu preciso largar? Será que é algum vício? Será que é algum vício? Será que é algo que você muitas das vezes tem deslizado, tem caído, tem repetido esse mesmo pecado? E o Senhor ele já tem dito, pare de fazer, me busque mais, se consagre, se arrependa desse seu pecado que você está cometendo. Será que é isso que você precisa deixar de lado? Oh, glória a Deus. Faça como Bartimeu. Faça como Bartimeu, lance esta capa. Lance esta capa fora. Diga: a partir de hoje eu vou ser um novo homem. A partir de hoje eu vou de encontro ao meu mestre, eu vou de encontro ao meu Senhor, eu vou de encontro ao meu Salvador, eu vou de encontro àquele que morreu na cruz para me salvar, para me libertar, para mudar minha história, para me dar uma vida de paz, uma vida de santidade, uma vida de comunhão com Deus. Eu vou abrir mão de mim mesmo. Eu vou abrir mão de mim mesmo. Vou lançar a capa. Vou fazer como Bartimeu. Lançar aquilo que não deve me acompanhar mais. Para que eu possa ver o milagre do Senhor acontecer. Então Bartimeu ele lançou a capa e foi até Jesus. Glória a Deus. E quando ele chega perto de Jesus, diante do nosso mestre, o Senhor Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E eu quero destacar também que no texto de Marcos, aqui no versículo 51, após Jesus ele fazer essa pergunta: o que queres que eu te faça? Ele respondeu: mestre, que eu recupere a visão. Mestre, que eu recupere a visão. Já lá no livro de Lucas, o
o evangelista Lucas, ele narra que o cego, ele respondeu: Senhor, que eu veja. Porém, Marcos, ele detalha que o cego, ele um dia viu, porém, ele não via mais. Então, quando ele responde ao Senhor que eu recupere a visão, esse recuperar é porque um dia ele enxergou. Mas por alguma ocasião, ele passou a não enxergar mais. Então, o quarto ponto para a perseverança é que o cego Bartimeu, ele reconheceu, ele afirmou que a visão dele precisava ser recuperada. Meu Deus. Será que você pode fazer e responder aí para o Senhor, como o Bartimeu falou? Senhor, eu quero que minha visão seja recuperada. Senhor, recupera a minha visão. Senhor, recupera a minha visão, Senhor. Senhor, eu quero voltar a ver. Eu quero voltar a enxergar os teus caminhos. Eu quero voltar, Senhor, a sentir a tua presença como nunca mais eu senti. Eu quero, Senhor, que o Senhor preencha, Pai, o vazio que está no meu coração. Eu quero voltar a sentir a tua unção. Será que você pode dizer: Senhor, me recupera? Me recupere, Senhor. Fazer igual Bartimeu? Porque ele perseverou. E ele disse: Senhor, que eu recupere a visão. Então, o quarto ponto é que, aleluia, Bartimeu, ele pediu ao Senhor para recuperar a sua visão. E o Senhor, ele restaurou a visão de Bartimeu. O Senhor, ele restaurou a visão de Bartimeu. Bartimeu, naquele mesmo momento, ele voltou a enxergar, ele voltou a ver, ele voltou a perceber as cores ao redor, ele voltou a ver as pessoas adiante dele, ele voltou a contemplar o céu, ele voltou a contemplar os caminhos por onde ele já tinha caminhado um dia, ele voltou a enxergar. Então o Senhor, ele quer que você diga: Senhor, recupere a minha visão, faça igual Bartimeu. Senhor, recupere a minha visão, que Deus, ele vai fazer você voltar a enxergar os caminhos, o caminho do Senhor, o caminho a qual o Senhor, ele te direcionou um dia e você se desviou dele. O Senhor, ele quer fazer você retornar aos caminhos dele, a fazer aquilo que você parou de fazer no meio do caminho, a fazer aquilo que você desistiu por algum motivo, por ofensa, por palavras que te magoou, ou por coisas que você viu e não se agradou. O Senhor, ele quer recuperar a sua visão. E quando o Senhor, ele recuperar a sua visão, aleluia, quando você disser: Senhor, recupera a minha visão, o Senhor, ele vai recuperar. E a tua visão não vai ser mais como era antes. A tua visão vai ser melhor. A tua visão vai ser melhor. Porque o Senhor, foi o Senhor quem recuperou a sua visão. Então Bartimeu, ele alcançou o milagre, porque ele perseverou até o fim, até contemplar o milagre realizado da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E para finalizar, chegando à conclusão, é que Bartimeu, ele não só parou ali. Eu já recebi o meu milagre, então agora tudo bem, vou ficar normal, vou voltar a me preocupar a fazer somente os meus afazeres, né? E pronto. Não. Um exemplo grande que Bartimeu nos dá é que quando ele voltou a enxergar e ele alcançou o milagre, ele saiu acompanhando Jesus e glorificando o nome dele. No versículo 52 de Marcos 10, diz assim: E Jesus lhe disse: vai, que a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Então, Bartimeu, ele seguiu Jesus por todo o caminho ali que Jesus foi indo. Ele continuou com Jesus. Ele não somente recebeu o milagre e se distanciou de Jesus. Ele recebeu o seu milagre e seguiu Jesus. Então você também, quando receber o seu milagre e voltar a enxergar, continue seguindo Jesus. Continue fazendo o que ele manda você fazer.
Continue vivendo da forma que o Senhor quer que você viva. Continue fazendo o que é correto perante aos olhos do Senhor. Continue fazendo aquilo que agrada o coração do nosso Deus. Porque é Ele que somente tem um milagre para realizar. E não se esqueça do que o Senhor fez e vai fazer na sua vida. Então Bartimeu, ele não se esqueceu, ou ele não recebeu o milagre, virou as costas e pronto. Ele saiu seguindo a Jesus. E lá em Lucas, capítulo 18, o versículo 43, diz assim: E logo viu, e seguia-o glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores ao Senhor. Então em Marcos, o evangelista Marcos, ele diz que Bartimeu seguiu Jesus. E já quando nós chegamos na passagem de Lucas, ele diz que Bartimeu, ele seguia Jesus, mas ele somente não só seguia, ele glorificava a Jesus. Ele saiu jubilando, glorificando, dando glória a Jesus. Oh, aleluia! Era dando glória a Jesus, era seguindo o caminho, olhando para Jesus, admirando Jesus, com o coração grato a Ele pelo que Ele fez, com o coração grato a Jesus, porque Ele restaurou a visão dele. E aquelas pessoas que acompanharam aquilo que Jesus fez, e que sabia também que ele era um cego, que um dia ele foi cego, mas que quando viram ele curado, aquele povo se admiraram, aquele povo começaram a louvar o Senhor, aquele povo começou a dar louvores a Deus, começou a louvar, começou a glorificar o Senhor. Então, para concluir, deixa eu te dizer uma coisa. O teu milagre é para que você, por onde passar, continue dando glória a Deus. E que as pessoas também que vão contemplar, eles vão também glorificar, louvar, bendizer, exaltar e enaltecer o nome do Senhor. Continue seguindo a Deus. Continue seguindo a Jesus. Continue glorificando a Ele. Continue, que você vai ver que o que o Senhor Ele tem para fazer na tua vida é bem melhor daquilo que você já imaginou. Então, é somente até aqui. Deus abençoe a todos e persevere. Mantenha-se na perseverança como Bartimeu, não dando ouvidos aos opositores, mas crendo e confiante no que diz a palavra do Senhor. Faça como Bartimeu, persevere, esteja firme, esteja de pé no seu propósito, na sua vida com Deus, na sua intimidade, na sua busca ao Senhor. Permaneça dessa forma, que Deus ele vai operar um milagre na sua vida. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Esse foi mais um momento de estudo da palavra do Senhor, a qual nós podemos meditar mais um pouco da palavra do nosso Deus. Esta palavra maravilhosa que enche a nossa alma, preenche o nosso coração. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.